jogadores da base têm mais gols e mais número de jogos que os jogadores contratados nessa temporada de 2022. Os jogadores da base são Nestor com 55 jogos, 8 gols, 80% de participação nos jogos. Pablo Maia, 54 jogos, 1 gol, 78% de participação nos jogos. Diego Costa, 49 jogos, 2 gols, 71% de participação nos jogos. Wellington, 43 jogos, 1 gol, 62% de participação nos jogos. Thales Costa, 22 jogos, 1 gol, 32% na participação nos jogos. Marquinhos, 18 jogos, 3 gols, 26% de participação nos jogos. Gabriel Sara, 15 jogos, 1 gol, 22% na participação nos jogos. Luizão, 14 jogos, 1 gol, 20% na participação nos jogos. Juan, 10 jogos, 0 gols, 17% de participação nos jogos. Luan, 10 jogos, 0 gol, 14% de participação nos jogos. Moreira, 8 jogos, 1 gol, 12% de participação nos jogos. Thiago Couto, 7 jogos, 0 gol, 10% de participação nos jogos. Toró, 6 jogos, 1 gol, 9% de participação nos jogos. Rodriguinho, 4 jogos, 1 gol, 6% de participação nos jogos. Beraldo, 3 jogos, 0 gol, 4% de participação nos jogos. E por fim, Caio, 2 jogos e 1 gol, 3% de participação nos jogos. Nathan, 1 jogo, 0 gol, 1% de participação nos jogos. Patrick, 1 jogo, 0 gol, 1% na participação nos jogos. Palmberg, 1 jogo, 0 gol, 1% aí na participação dos jogos. Agora, jogadores contratados, em 2022. Patrick, 48 jogos, 9 gols, 70% de participação nos jogos. Rafinha, 44 jogos, 0 gols, 64% de participação nos jogos. E Jandrei, 43 jogos, 0 gols, 62% de participação nos jogos. Alisson, 38 jogos, 3 gols, 55% de participação nos jogos. Nicão, 32 jogos, 4 gols, 46% de participação nos jogos. Andrés Colorado, 16 jogos, 0 gol, 26% de participação nos jogos. Galopo, 15 jogos, 0 gol, 75% na participação nos jogos. Felipe Alves, 13 jogos, 0 gol, 68% de participação nos jogos. Marcos Guilherme, 11 jogos, 0 gol, 50% de participação nos jogos. André Anderson, 9 jogos, 0 gol, 21% de participação nos jogos. Ferrarese, 5 jogos, 0 gol, 38% aí de participação nos jogos. E por fim, o Bustos, 4 jogos, 1 gol e 27% aí de participação nos jogos. O que vocês estão achando aí dos jogadores de Cotia e também dos jogadores contratados aí nessa temporada de 2022? Deixa aí nos comentários, quero saber muita opinião de vocês. Curte, comenta, compartilha aí também o vídeo aí que é muito importante.